O sul do Brasil está enfrentando um aumento dramático nas chuvas. Nos últimos 10 anos, a precipitação média no Rio Grande do Sul aumentou 25%. E não estamos falando de chuvas distribuídas uniformemente ao longo do ano. Estamos falando de eventos extremos concentrados. Chuvas que antes aconteciam uma vez a cada 100 anos, agora acontecem a cada 5 ou 10 anos. E as projeções climáticas para as próximas décadas indicam que esse padrão vai se intensificar muito. Então vamos entender o que está acontecendo no Sul, por que está acontecendo e, principalmente, o que pode acontecer se essas tendências continuarem. Vamos começar pelos fatos, pelo que já está documentado e acontecendo agora. Entre os anos de 2023 e 2024, o Rio Grande do Sul sofreu as 3 maiores enchentes da sua história moderna. Maio de 2024 foi particularmente devastador. O Rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu o nível mais alto já registrado desde que as medições começaram em 1941, mais de 5 metros acima do normal. E o impacto foi massivo. Mais de 600 mil pessoas afetadas. Mais de 100 cidades em estado de emergência. Perdas econômicas estimadas em mais de 10 bilhões de reais só naquele evento. Mas não foi um caso isolado. Em setembro de 2023, teve outra grande enchente. Em 2021, teve outra. Em 2015, outra. O intervalo entre eventos extremos está diminuindo e a intensidade está aumentando. E não é só enchente. O Sul também está registrando aumento na frequência de tornados. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que entre 2018 e 2023, o número de tornados registrados no Sul aumentou 300% em comparação com a década anterior. E os invernos também estão mostrando comportamento extremo, geadas mais severas, eventos de neve em áreas onde era raro, ondas de frio mais intensas intercaladas com períodos anormalmente quentes. Então, o padrão, é claro, não é que está chovendo mais em média, é que os eventos extremos estão ficando mais frequentes e mais intensos, e isso tem consequências. Agora, vamos à ciência. Por que o Sul está enfrentando esse aumento em eventos extremos? A razão principal está no aquecimento do Oceano Atlântico Sul. Dados de boias oceânicas e satélites mostram que a temperatura superficial do Atlântico Sul subiu em média 0,8 graus Celsius nas últimas 3 décadas. Pode parecer pouco, mas não é. O oceano mais quente evapora mais água, e essa umidade vem para o continente. E quando encontra as condições certas, vira chuva. Muita chuva. E tem outro fator crucial. Mudanças nos padrões de circulação atmosférica estão fazendo com que sistemas de baixa pressão fiquem mais tempo estacionados sobre o Sul. E antigamente, uma frente fria passava em 2 ou 3 dias. Agora, estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que esses sistemas estão permanecendo de 4 a 7 dias sobre a mesma região. Resultado: chuva contínua, acumulada, que satura o solo e causa enchentes. E tem um terceiro componente que agrava tudo: o desmatamento e a impermeabilização do solo. O Rio Grande do Sul perdeu 40% da sua cobertura vegetal nativa nas últimas décadas. E as cidades cresceram sem planejamento adequado de drenagem. Então, quando chove muito, o solo não absorve, e a água escoa toda de uma vez, e sobrecarrega rios e sistemas de drenagem urbana. E agora vamos ao futuro, ao que os modelos climáticos estão projetando para o sul do Brasil nas próximas décadas. O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas publicou em 2023 um relatório com projeções regionalizadas. E para o sul, os cenários são preocupantes. No cenário de emissões moderadas, onde o mundo reduz, mas não elimina as emissões de gases de efeito estufa. A projeção é que até 2050 o sul do Brasil vai ter um aumento de 15 a 20% na precipitação total anual, mas novamente, não distribuído uniformemente, concentrado em eventos extremos. Isso significa que períodos de chuvas intensas vão ficar ainda mais intensos e vão acontecer com mais frequência. Eventos que hoje são considerados chuva de 100 anos podem passar a acontecer a cada 20 ou 30 anos. E no cenário pessimista, onde as emissões continuam altas, o aumento pode chegar a 30% na precipitação. E eventos extremos que hoje têm retorno de 100 anos podem passar a ter retorno de 10 anos ou menos. E o que isso significa na prática? Significa que cidades como Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria podem ter enchentes severas com muito mais frequência. Significa que o sistema de drenagem atual, que já não dá conta, vai ficar ainda mais inadequado. Significa que áreas que hoje são consideradas habitáveis podem se tornar áreas de risco permanente. E vamos falar de agricultura.
Porque o Sul não é só importante economicamente para a região. É importante para o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% da produção nacional de arroz. É o maior produtor de trigo. É um dos principais em soja, milho, fumo. A agricultura é 20% do PIB gaúcho. E essa agricultura está sob ameaça real. Estudos da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostram que o aumento nas chuvas extremas já está causando perdas significativas. Em 2024, a safra de arroz teve perdas de 30% por causa das enchentes de maio. 30%. Isso impactou diretamente o preço do arroz no Brasil inteiro. E as projeções indicam que, se as tendências climáticas continuarem, algumas culturas podem simplesmente se tornar inviáveis em partes do Rio Grande do Sul. O arroz, por exemplo, precisa de alagamento controlado, mas se as enchentes naturais se tornarem mais frequentes e intensas, fica impossível manter o controle necessário, e a cultura pode ter que migrar para outras regiões ou reduzir drasticamente. E não é só o excesso de água. O aumento de eventos extremos inclui também geadas severas fora de época. Em 2021, uma geada histórica em julho destruiu 90% da safra de café do Paraná e afetou gravemente pomares de maçã em Santa Catarina. Se esses eventos ficarem mais frequentes, culturas perenes como maçã, uva, pêssego, que demoram anos para produzir, podem se tornar economicamente inviáveis. E além de casas e plantações, existe toda uma infraestrutura construída com base no clima do passado. E essa infraestrutura está em risco. Porto Alegre tem um sistema de proteção contra cheias chamado Muro da Mauá. Foi construído para suportar enchentes com nível de retorno de 100 anos. Mas em maio de 2024, a água passou por cima do muro. Pela primeira vez. E não foi pouco. Foi meio metro acima do que o muro foi projetado para suportar. E isso mostra uma coisa crítica. A infraestrutura existente não é adequada para os eventos que estão acontecendo agora, e muito menos para os que estão projetados para o futuro. Estradas também estão em risco. O Rio Grande do Sul tem mais de 10 mil quilômetros de rodovias estaduais. E a cada grande chuva, dezenas delas ficam intransitáveis. Pontes caem, encostas desabam, e o custo de manutenção e reconstrução está aumentando exponencialmente. A estimativa é que o Estado precisaria investir mais de 5 bilhões de reais só para adequar a infraestrutura de drenagem urbana e proteção contra enchentes ao novo regime de chuvas. E isso sem contar estradas, pontes, sistemas de esgoto, e tem as consequências diretas para a saúde pública. Dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul mostram que após cada grande enchente, há um surto de doenças transmitidas pela água. Leptospirose aumenta 400% a 500%. A hepatite A dispara. Doenças diarreicas explodem. E quanto mais frequentes as enchentes, mais constantes esses surtos se tornam. E isso sobrecarrega o sistema de saúde e causa mortes evitáveis. Além disso, tem um impacto de longo prazo na saúde mental. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostram que populações afetadas por enchentes recorrentes têm índices significativamente maiores de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. E quando você tem eventos extremos acontecendo, não uma vez a cada geração, mas várias vezes por década, isso cria um estado de estresse crônico nas populações afetadas. E uma das consequências mais sérias que já está começando a acontecer é a migração climática. Dados do IBGE mostram que entre 2020 e 2024, mais de 200 mil pessoas deixaram municípios do Rio Grande do Sul, que foram afetados por enchentes recorrentes. Não foram todas motivadas só pelo clima, mas o clima foi um fator importante. E estudos de demografia climática projetam que, se os eventos extremos continuarem aumentando em frequência e intensidade, até 2050, pode haver uma migração significativa para fora de áreas consideradas de alto risco. Isso não significa que cidades inteiras vão ser abandonadas, mas significa que algumas áreas dentro de cidades podem ter que ser desocupadas, e que municípios menores, em áreas mais vulneráveis, podem perder população de forma acelerada. E isso tem impactos econômicos e sociais enormes. Perda de arrecadação, desvalorização de imóveis, envelhecimento da população que fica, sobrecarga em cidades que recebem os migrantes. Mas nem tudo é só risco e problema. Tem também iniciativas de adaptação acontecendo. Porto Alegre está desenvolvendo um novo plano diretor de drenagem urbana, que leva em conta as projeções climáticas futuras. O projeto inclui criação de parques lineares ao longo de arroios que funcionem como áreas de retenção temporária de água, jardins de chuva
Pavimentação permeável. São soluções chamadas de infraestrutura verde, que trabalham com a natureza em vez de contra ela. E são muito mais eficazes e baratas do que tentar simplesmente canalizar e drenar tudo. Municípios menores estão criando sistemas de alerta precoce, que usam dados de satélite e modelos meteorológicos para avisar a população com 24 a 48 horas de antecedência quando uma chuva extrema está chegando, e isso salva vidas. E a Embrapa está desenvolvendo variedades de arroz mais resistentes a enchentes e testando sistemas de cultivo alternativos que podem funcionar melhor com um novo regime de chuvas. Então, tem adaptação acontecendo, mas a grande questão é: vai ser rápida o suficiente? E vai ser em escala suficiente? E aqui vem uma conta importante que precisa ser feita. Quanto custa não fazer nada versus quanto custa se adaptar? Um estudo do Banco Mundial de 2023 calculou que se o Brasil não investir em adaptação climática, as perdas econômicas acumuladas até 2050 podem chegar a 3,6% do PIB nacional. E o Sul seria uma das regiões mais afetadas. Só em prejuízos com enchentes no Rio Grande do Sul, a média anual nos últimos 5 anos foi de 2 bilhões de reais. Se essa média dobrar ou triplicar com eventos mais frequentes, estamos falando de 4 a 6 bilhões por ano. Em 20 anos, isso dá 80 a 120 bilhões de reais. Por outro lado, investir em adaptação, em infraestrutura resiliente, em sistemas de alerta, custaria cerca de 15 a 20 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Então a conta é clara. É muito mais barato se adaptar do que lidar com os desastres continuamente. Mas a adaptação exige decisão política, exige planejamento de longo prazo, exige investimento agora para evitar custo muito maior depois. E o que podemos aprender com o que está acontecendo no Sul? Primeiro, que mudança climática não é algo distante ou abstrato. Está acontecendo agora. Está causando prejuízos agora. Está mudando vidas agora. Segundo, que eventos extremos são a nova realidade. Não adianta planejar infraestrutura com base no clima do passado. Tem que planejar com base nas projeções do futuro. Terceiro, que a adaptação é possível e necessária e urgente, mas precisa de recursos, de planejamento, de vontade política. E quarto, que nenhuma região do Brasil está imune. O Sul está enfrentando excesso de chuva. Outras regiões vão enfrentar outros desafios. E todos estão conectados. Quando uma região sofre, o país inteiro sente. O Sul do Brasil está vivendo uma transformação climática em tempo real. As chuvas extremas estão aumentando. Os eventos que antes eram raros estão ficando comuns. E as projeções indicam que isso vai continuar e se intensificar. Não estamos falando de um futuro distante. Estamos falando das próximas décadas, da vida dos nossos filhos e netos. E a questão que fica é: vamos nos adaptar proativamente ou vamos apenas reagir a cada desastre conforme acontece? Porque a escolha ainda existe, mas a janela para escolher está se fechando. No próximo episódio vamos para o Sudeste. E lá, o desafio climático é exatamente oposto. Enquanto o Sul enfrenta excesso de água, o Sudeste está enfrentando escassez crescente. E vamos ver como essas duas crises opostas podem acontecer no mesmo país, ao mesmo tempo.